ATPC de Linguagens, dia 18 de agosto. Hoje, na verdade, nós temos a continuação de uma ATPC que foi iniciada dia 28 de abril, em que tratamos do texto curricular do ensino médio. Se naquela ocasião nós queríamos discutir um pouco o que nos une enquanto a área de linguagens, a nossa intenção hoje é entender, afinal de contas, quais são as especificidades de cada componente curricular dentro da área de linguagens do novo ensino médio. Começamos aqui para as nossas discussões, apenas relembrando alguma coisa, né, para fortalecer essa ideia de que nós somos uma área e de que nós trabalhamos enquanto área, embora sim haja as especificidades de cada componente curricular dentro dessa área. Mas, né, só lembrando um pouquinho do que foi tratado no dia 28 de abril, rapidamente, nós discutimos um pouquinho que a área de linguagens ela vai ser formada pelos 4 componentes curriculares: arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Somos unidos pelas competências gerais e também pelas competências específicas, né, da nossa área de linguagens. Mas não vamos aqui mais tratar dessa questão, o texto curricular está à disposição de vocês, vamos deixar aqui também na descrição do vídeo para quem quiser recuperar. O currículo ele vai ser composto pela parte geral básica e pelos itinerários formativos, né? A área de linguagens, ela vai ser formada aí por essa parte geral básica e também pelos itinerários formativos. Língua portuguesa. Quais são as especificidades dentro da área em se tratando da língua portuguesa? Nós discutimos um pouquinho que nós temos um eixo a mais. Se eu for comparar o ensino fundamental com o ensino médio, nós temos um eixo a mais do que arte, educação física e a língua inglesa, tá? Esse eixo a mais é o eixo composto pelos campos de atuação. No currículo do ensino fundamental, apenas língua portuguesa vai ter esse eixo dos campos de atuação, né? Já no ensino médio, nós seremos unidos enquanto área, né, por esse eixo que é composto pelos campos de atuação. Então, aqui, hoje, é interessante discutir língua portuguesa, afinal de contas, o que são esses campos de atuação, né? Como é que eles impactam aí o nosso trabalho em sala de aula, mas também que os outros componentes da área entendam um pouquinho o que são esses campos de atuação, embora no documento, no texto curricular, sempre esse eixo vai entrar todos os campos de atuação social. Para toda a área de linguagens, apenas língua portuguesa vão aparecer realmente descritos esses outros campos aqui, que são os campos da vida pessoal, de atuação na vida pública, das práticas de estudo e pesquisa, o artístico literário e o jornalístico midiático, tá? Mas sim, é interessante que os outros componentes curriculares entendam o que seriam, afinal de contas, cada um desses campos de atuação, para compreender, né, afinal de contas, quando eu estou me referindo a todos os campos de atuação social, o que cada campo, com relação àquele tema, aquele objeto de ensino, ele estaria se referindo. Os campos de atuação, de onde é que eles saem? Quando eu estou falando de campo de atuação, eu estou lembrando, eu estou me referindo a uma coisa mais ampla, que embasa todo o currículo paulista, tá? Do ensino médio e também do fundamental, que é aquela perspectiva de trabalho sociodiscursiva, socio-interacional, que a gente traz de Bakhtin. O Bakhtin, ele não é um estudioso do ensino, né? Ele fez uma filosofia da linguagem. O ensino se apropria, né, dessa filosofia da linguagem do Bakhtin, e não só do Bakhtin, a gente tem todo o círculo aí que está pensando, né, em termos de linguagem, e a gente traz para o ensino, né? E o Bakhtin, ele diz que a comunicação humana, ela acontece em diferentes esferas
por onde os humanos circulam, né? O que interessa para o Bakhtin é a linguagem que está inserida na vida vivida, tá? Ele não está preocupado com o ensino, mas sim, ele pensa, por que a gente se comunica, né? Ele pensa muito na questão da interação das pessoas, mas eu estou restringindo muito quando eu falo isso, né? Eu não quero ficar ampliando isso muito aqui, mas essa ideia, as pessoas circulam por diferentes esferas de comunicação. Isso interfere na forma como você fala, como você entende a linguagem, né? E que esferas são essas? As esferas eu posso estar pensando na minha família, na escola, na igreja, né? As esferas da vida pública e as esferas da vida social, tá? Isso já estava presente, né, no currículo antigo de língua portuguesa. A gente pensava muito na questão dos gêneros, né? A comunicação que acontece nessas esferas, ela sempre vai acontecer por meio dos gêneros textuais. Eu posso estar falando de uma conversa informal entre dois amigos, tá? Na esfera da vida pessoal, mas eu também posso estar falando daquele gênero super monitorado, né, no fórum, alguma coisa, algum documento que vai ser escrito, uma petição, um requerimento, alguma coisa assim, né? Eu tenho essas peculiaridades. Eu vou falar, eu vou escrever, o que eu vou falar, o que eu vou escrever, o que eu não vou poder falar, o que eu não vou poder escrever, né? Quando eu estou usando a linguagem, vai depender da esfera em que eu estou inserido, vai depender da outra pessoa com quem eu estou interagindo, né? É isso. E agora, essa ideia dos campos de atuação, ela vem, né, forte no currículo paulista. Vou voltar a projetar. Isso são os campos de atuação, tá? Se era muito forte para a gente o trabalho com os gêneros textuais, isso não vai ser abandonado, tá? Mas esses gêneros, eles vão estar dentro do trabalho com esse campo de atuação, tá? E tem habilidades que vão ser muito ampliadas, mesmo no trabalho com os gêneros, porque eu estou considerando essas outras questões que vão estar relacionadas, sim, a esse contexto, a essa esfera, a esse campo de atuação por onde esses discursos estão circulando, tá? Que campos de atuação são esses? Eu estou falando das práticas de estudo e pesquisa, eu estou falando do campo de atuação jornalístico, midiático, os campos de atuação da vida pública, os campos de atuação da vida pessoal e o campo artístico literário. O campo jornalístico midiático, ele tem um foco enorme, né, em se tratando de quantidade de texto no texto curricular do ensino médio. Na verdade, você tem duas esferas. Se eu estiver falando de esferas, eu estou falando de duas. Eu estou falando da esfera jornalística, mas eu também estou falando da esfera midiática, tá? Então, só isso já me faz pensar aí realmente na extensão que isso vai ter no currículo e no trabalho, né, que isso vai gerar na sala de aula. Do que eu estou falando quando eu estou falando desse campo de atuação jornalístico-midiático? Esse campo, ele refere-se aos discursos e aos textos da mídia informativa. Mídia informativa, hoje, a gente tem que considerar a mídia impressa, com certeza. A televisiva, radiofônica e principalmente a digital. E também o discurso publicitário, né? Você tem muitas vezes a esfera midiática e a esfera jornalística se confundindo, né? As fronteiras entre elas hoje são muito próximas, né? Onde é que você se informa? Quando eu estou falando aí de um texto jornalístico, eu posso estar assistindo a CNN, a Globo, na televisão, né? Eu posso estar lendo o jornal impresso, mas eu também posso ter acessado o Twitter, né? E uma notícia que está veiculada na televisão, ela também vai estar circulando no Twitter, né? Quer na página oficial de um grande jornal da mídia, ou não, né? Você também tem aí os formadores de opinião, os influencers, que fazem essa informação do campo jornalístico circular. Assim como eu tenho discurso publicitário
que está muito preso a isso, tá? E aí a gente nem vai entrar nessa discussão aqui. Mas realmente perceber como o campo jornalístico e o campo midiático, eles estão imbricados na vida vivida. Então, o currículo paulista, a base, também vão refletir isso. O trabalho em sala de aula também vai refletir isso, tá? Sua exploração permite construir uma consciência crítica e seletiva em relação à produção e circulação de informações, posicionamentos e induções ao consumo. Por que indução ao consumo? Enquanto eu estou lendo a notícia que foi veiculada lá no Twitter, lá na esquerda na página, geralmente você vai ter uma propaganda, né? Alguém tentando te vender alguma coisa. De novo, essa indução ao consumo e a forma como o campo jornalístico midiático, e não só o jornalístico midiático, tá, gente? Como a mídia, ela está muito presente aí, e ela se imbrica, né? Ela está muito presente na nossa vida hoje. Campo midiático. Então, quando eu estiver falando dele, eu estou pensando em questões relacionadas à cultura digital, às culturas juvenis, aos novos letramentos e multiletramentos, os processos colaborativos, as interações e atividades que têm lugar nas mídias e nas redes sociais. De circulação de informação e a hibridização dos papéis nesse contexto de leitor, autor e produtor consumidor. A gente teria que ter um olhar realmente, não vamos fazer isso nesse momento, mas ter um olhar realmente para o texto curricular e tentar entender realmente como é que isso vai estar presente ali. A nossa ideia hoje é realmente apresentar de uma forma mais geral, tá? Mas a gente volta nessa discussão aí em momentos futuros. O campo jornalístico, vão ser ressaltados fenômenos como a pós-verdade e o efeito bolha, em função do impacto que produzem na fidedignidade do conteúdo disponibilizado nas redes, nas interações sociais e no trato com a diversidade. Rosane, no campo jornalístico, eu não vou trabalhar mais aqueles gêneros tradicionalmente trabalhados em sala de aula, a notícia, a reportagem, o artigo de opinião. Lógico que você vai trabalhar esses gêneros, tá? A nossa ideia aqui é trazer qual é a novidade, então? Além disso, tá? A pós-verdade, o efeito bolha, são questões, são fenômenos que estão colocados socialmente, tá? O currículo incorpora o trabalho que já era feito na sala de aula, que não vai ser abandonado, ele vai incorporar, sim, esses fenômenos que estão presentes. O que mais? Intensificar o desenvolvimento de habilidades que possibilitem o trato com o diverso e o debate de ideias. Percebe? Intensificar. Isso não é novidade. Mas esses novos fenômenos vão trazer necessidade de tratar esse debate de ideias em sala de aula de uma forma diferente, tá? Você tem competências e habilidades que não estavam colocadas no currículo antigo e que surgiu-se a necessidade de ser incorporadas, sim, tá? Tal desenvolvimento deve ser pautado pelo respeito, pela ética e pela rejeição aos discursos de ódio, tão presentes em circulação na sociedade. Para além de consolidar habilidades envolvidas na escuta, leitura, escrita de textos que circulam no campo, o que se pretende é propiciar experiências que mantenham os jovens interessados pelos fatos que acontecem na sua comunidade, na sua cidade e no mundo, e que afetam as vidas das pessoas no cotidiano, tá? Tudo isso implicado e tudo isso sendo trabalhado, levando-se em conta a importância, não só o que acontece no mundo, mas o que acontece na minha comunidade, tá? E eu estou falando da comunidade escolar, muitas vezes, também vão estar presentes na sala de aula, tá? Previstas aí pelo campo jornalístico midiático. Trouxe um exemplo, já pensando no itinerário formativo. Itinerário formativo já tem esse campo jornalístico midiático? Não, não é bem isso, tá? Mas perceba como você vai ter, mesmo nos itinerários, sendo trabalhado sim, de uma forma ou de outra. O aprofundamento curricular de linguagens, por exemplo, se liga na mídia. A unidade curricular 1 está na mídia, está no mundo. Olha só o componente 1, laboratório de produção jornalística. Quem pode dar aula desse componente?
os professores de língua portuguesa ou língua inglesa ou arte. Qual vai ser o trabalho se eu pegar a aula, né, desse componente? Planejamento, produção e edição de textos orais. Escritos, e olha quem mais? Os multissemióticos do campo jornalístico midiático. Olha ele aqui no itinerário formativo também. Então, eu estou falando do planejamento, por exemplo, de uma reportagem audiovisual, né? E aí eu estou pensando num texto multissemiótico, mas também no planejamento, produção e edição de um texto oral, para a produção de um podcast, uma entrevista, né? Que pode ser um texto oral ou pode sim ser um texto escrito, que vai circular, por exemplo, numa revista digital. Essa revista digital, tá? Ela de repente não vai ser impressa, ou pode ser impressa. Eu posso estar falando de uma revista que vai ser mural, né? Mas eu posso estar falando também de uma revista que vai circular no Facebook da escola, no Twitter da escola, né? É essa questão, uma revista digital. Eu estou falando de habilidades para planejamento, produção e edição de textos diferentes que vão circular por diferentes mídias e que vão afetar a forma como você vai trabalhar esse ou aquele texto, tá? E olha o jornalismo comunitário como foco do trabalho. Não só o que acontece no mundo, mas o que acontece na minha comunidade também, tá? E olha o componente 2, o Observatório da Imprensa Internacional. Observatório da Imprensa. Olha a visão de mundo e ideologia veiculado, sendo trabalhado. Lógico, eu não vou trabalhar um observatório de imprensa de outra forma. O que vai envolver esse componente aqui? Curadoria de informação, investigação, análise na agenda global nos grandes veículos internacionais, notícias, blogs, vlogs, tá? Réplica a esses discursos que circulam. Eu estou falando de um observatório da imprensa. Eu estou falando de um posicionamento responsável em relação aos temas e às visões de mundo e ideologias que estão circulando ali, né? Nesses veículos que estão circulando pelo mundo todo, né? Que visões são essas? Olha os textos orais, escritos, multissemióticos, os jornais, as revistas, as reportagens, as entrevistas, tá? O que a gente tinha no currículo antigo, ele não é abandonado. Você tem novas necessidades que vão ser incorporadas, tá? Um currículo que está muito atualizado com relação à sociedade em que a gente vive e a forma como os discursos e os textos são produzidos e circulam, são compartilhados e são entendidos socialmente. Outro campo de atuação, o artístico-literário. Afinal de contas, como é que fica essa questão para a gente, professor de língua portuguesa? O campo artístico-literário ele abrange o espaço de circulação das manifestações artísticas em geral. Olha a área, olha a arte entrando aqui. Contribui para a construção da apreciação estética, significativa para a constituição de identidades, a vivência de processos criativos, o reconhecimento da diversidade e da multiculturalidade e a expressão de sentimentos e emoções. Tudo isso possibilita ao estudante, portanto, reconhecer, valorizar, fruir e produzir tais manifestações com base em critérios estéticos e no exercício da sensibilidade. Os textos clássicos e canônicos não são abandonados. As obras da tradição literária brasileira e de língua portuguesa, elas estão mantidas, tá? No currículo. A perspectiva de trabalho com elas é diferente, tá? Mas elas estão mantidas, sim. Inclusive com a sugestão, né, de que sejam trabalhadas as obras na íntegra na sala de aula. Não só, mas também que seja incorporado. A literatura africana, afro-brasileira, indígena e da literatura contemporânea também são citadas, também são contempladas no currículo, assim como as literaturas não canônicas. Se eu estou falando de multiletramentos, se eu estou falando de incorporar a cultura juvenil, tá? Inevitavelmente, eu não estou falando do trabalho só com o clássico.
Eu também estou pensando nas literaturas não canônicas que são lidas pelos jovens fora da escola, que circulam pelas redes, tá? Estarão presentes também no trabalho. O campo de atuação na vida pública, olha só, eu estou falando de atuação na vida pública, tá? E não só de conhecer. O que vai ser trabalhado? O campo de atuação na vida pública contempla os discursos, textos normativos, legais e jurídicos, que regulam a convivência em sociedade, assim como discursos, textos propositivos e reivindicatórios, petições, manifestos. Sua exploração permite ao estudante refletir e participar na vida pública, pautando-se pela estética, pela ética. Então, a gente vai perceber que não vão ser habilidades que vão tratar puramente da questão da leitura, reconhecimento de gênero, produção a partir desses aspectos formais dos gêneros. Não, você vai ter habilidades que vão realmente partir para esse lado realmente de atuação na sociedade. Tá? De uma reflexão crítica sobre o que vai estar posto e circulando aí em termos de discurso, né, que estão aí em diferentes esferas da vida pública. As práticas de estudo e pesquisa, talvez elas acabem fugindo um pouco dessa perspectiva de trabalho dos outros campos de atuação, tá? O campo de práticas de estudo e pesquisa abrange a pesquisa, a recepção, a apreciação, a análise, a aplicação e produção de discursos e textos expositivos, analíticos e argumentativos, que circulam tanto na esfera escolar como na acadêmica e de pesquisa, assim como no jornalismo de divulgação científica. Mas é um campo realmente que vai trabalhar a questão de uma habilidade, de repente, eu estou falando de grifar um texto, né? De trabalhar, de instrumentalizar o aluno para lidar com esses aspectos textuais de um texto escrito, mas não só escrito, tá? Eu tenho textos aí orais, multimodais, que eu também tenho habilidades que vão estar relacionadas a isso, né? Que são coisas importantes para pesquisa, para apreciação e análise, mas de uma forma muito instrumental mesmo, é ter um olhar para esse texto e saber o que ele vai ter que fazer com esse texto enquanto ele está lendo, né? Vão estar incorporadas aqui nas práticas de estudo e pesquisa. O domínio desse campo é fundamental para ampliar a reflexão sobre as linguagens, contribuir para a construção do conhecimento científico e para aprender a aprender. O campo de atuação da vida pessoal, ele não tem uma definição no currículo, tá? Ele acaba sendo citado em relação a outros campos e também a cultura digital, as culturas juvenis, nessa perspectiva que a gente já falou um pouquinho, por exemplo, do campo midiático, tá? Você tem competências que vão pensar nessa reflexão crítica, né? Por esses textos que os alunos leem, consomem, replicam, compartilham, né, que circulam aí pela vida pessoal desses alunos, em habilidades que vão reconhecer como é que você está fazendo esse compartilhamento, o que você pensa sobre isso. Ele está relacionado com o trabalho com outros campos aí, tá? Nessa perspectiva. E é isso. Língua portuguesa. Arte. O que nós teremos aí de especificidade dentro do componente curricular arte no ensino médio? O componente arte no ensino médio vai contribuir para o desenvolvimento da autonomia criativa e expressiva do estudante, por meio da conexão entre racionalidade, sensibilidade, intuição e ludicidade. É também propulsor da ampliação do conhecimento, do sujeito relacionado a si, ao outro e ao mundo. Os espaços de aprendizagem a que se refere o currículo, em se tratando do componente curricular arte, na escola eles vão muito além da sala de aula, tá? Todo o espaço escolar é entendido como espaço de aprendizagem. O pátio, a biblioteca, a sala de leitura, os espaços destinados à horta, a quadra poliesportiva, a própria sala de aula, entre outros. Todos esses espaços são propícios à aprendizagem.
em todas as dimensões da pessoa. E não só o espaço escolar, tá? Aqueles ambientes não formais de aprendizagem, eles também são fundamentais para o componente curricular arte. Eu estou falando dos diferentes tipos de museus, dos locais e dos monumentos de memória de determinados grupos sociais, ou mesmo de eventos históricos, as praças públicas, os parques estaduais e municipais, os institutos de arte e de cultura, as bibliotecas públicas, os teatros e cinemas, os institutos de pesquisas, tantos outros espaços de aprendizagem, tá? Em se tratando da arte. A mediação cultural, ela também é ampliada. Os professores, mas também os estudantes passam a assumir o papel como mediadores, apreciadores, artistas, criadores e curadores. E muitas vezes a mediação do professor é exatamente para trabalhar essa questão da mediação cultural para o estudante. Né? Você tem uma perspectiva de trabalhar com multiletramento, então você está pensando em uma arte que vai ser valorizada porque se circula, né? Na vida nos espaços, né, culturais por onde esse estudante circula. Eu estou pensando, por exemplo, na questão do grafite, que está muito próxima. Se eu estiver falando de um jovem que mora na zona urbana, né, uma grande cidade, posso estar falando do grafite, mas eu também posso estar falando de espaços culturais por onde esse jovem não circula socialmente. Eu posso estar falando do museu, eu posso estar falando do teatro. E aí, né? Como é que eu vou tornar esse estudante um mediador cultural? O trabalho do professor na mediação para tornar também esse estudante capaz de fazer essa mediação cultural. Quando eles privilegiam certas obras e artistas em detrimento de outros, exibem reproduções de obras, planejam visitas a uma exposição, sala de espetáculos ou concertos, coordenam e participam da produção e apresentação de trabalhos artísticos no ambiente escolar, eu estou falando da questão da mediação cultural, né? De modo consciente, ético, crítico e autônomo. Tudo isso vai ser trabalhado nas aulas de arte de acordo com o currículo aí. As materialidades, elas vão ser entendidas aqui, né? A prática artística consiste em combinações, experimentação e descoberta de materiais que transformam seus significados quando se tornam obras. Não há novidade, né, para os professores de arte quando eu digo isso. Matéria, procedimentos com a matéria, suportes, ferramentas, técnicas manuais e uso de tecnologia estão envolvidas intrinsecamente no processo de criação artística, entre as diversas linguagens, as artes visuais, o teatro, a dança, a música e as tecnologias digitais. Elas também impactam, em se tratando de materialidade, o que os artistas usam hoje, né, para a produção aí das obras de arte. E impactam numa outra coisa também. Eu estou falando hoje de materialidades híbridas. O currículo vai trazer as materialidades híbridas como formas construídas nas fronteiras entre as linguagens artísticas, que contemplam aspectos corporais, gestuais, teatrais, visuais, espaciais e sonoros, e oferecem ao estudante a possibilidade de explorar, de maneira dialógica e interconectada, as especificidades das artes visuais, do audiovisual, da dança, da música e do teatro. A pesquisa e o desenvolvimento de processos de criação de materialidades híbridas está presente no currículo paulista, tá? E fica a cargo aí do professor de arte, dar conta dessas inovações que estão acontecendo atualmente e dialogam muito com os outros componentes da área de linguagens, com certeza. Esses processos criativos devem permitir a incorporação de estudo, pesquisa e referências estéticas, poéticas, sociais, culturais e políticas, para criar relações entre sujeitos e seus modos de olhar para si e para o mundo
uma perspectiva muito reflexiva e muito crítica, né? E que tem a ver também com questão identitária, como é que eu olho para mim, né? Em se tratando desses processos criativos. Eles são, portanto, capazes de gerar transformação, crescimento e reelaboração de poéticas individuais e coletivas. E lógico, né? Eu estou falando de saberes estéticos e culturais que vão muito além daqueles que são valorizados socialmente, né? Eu vou buscar conhecimentos e informações no estudo dos campos de saberes estéticos e culturais, embasando o nosso pensamento sobre o sistema simbólico ou social, que seja capaz de levar experiências estéticas e estésicas, e a procurar, por exemplo, os sentidos da arte indígena para o povo indígena, o sentido dos signos africanos em suas manifestações artísticas, ou a própria multiculturalidade do Brasil, tão presente nas estéticas do cotidiano, mas não só com aquele olhar da crítica, né, artística. Eu também tenho que o que esse currículo vai dizer é que eu também tenho que ter um olhar para a arte africana, para aspectos da arte africana, para aspectos da arte indígena, a partir do olhar dos povos, né, que produzem essa arte, das comunidades que produzem essa arte, tá? E buscar conhecimento, né, na antropologia, em outros campos. Cabe aí ao professor de arte o trabalho com isso, essa mediação, para que o aluno consiga fazer isso nas práticas em sala de aula. Olá, professores. Para quem não me conhece, eu sou Valéria, PCNP de Educação Física, da Diretoria de Ensino, e hoje eu vou trazer uma leitura do texto curricular da Educação Física dentro do novo ensino médio. Eu vou compartilhar com vocês, desligar minha câmera para que rode melhor. Vamos lá, então. A educação física faz parte de linguagens e suas tecnologias, junto com arte, língua inglesa e língua portuguesa. E por que ela está no currículo paulista, né? E no novo ensino médio? Porque ela tem o objetivo de garantir uma mudança de intencionalidade nas práticas corporais, com foco na apropriação crítica do movimento humano em seus sentidos, significados, símbolos e códigos. E essa apropriação permite que o aluno se situe e se torne crítico dentro da sociedade em que vive. Desde os primórdios dos tempos, né, o movimento humano sempre esteve inserido no âmbito da cultura. E ele não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo. A educação física no ensino médio, ela dialoga com os fundamentos pedagógicos definidos pelo Currículo Paulista e pela BNCC, enfocando as competências e habilidades que garantem o desenvolvimento dos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais do estudante, cumprindo assim o compromisso com a educação integral. Está lá na BNCC, na página 213. E ela mostra que o desenvolvimento da educação integral se inicia logo no ingresso dos estudantes da educação básica, trazendo os aspectos social, físico, cultural, intelectual, emocional, e ela garante, assim, que todo indivíduo é multidimensional e é necessária uma articulação em todos esses aspectos que eu já citei. No momento que ela dialoga com o Currículo Paulista e com a BNCC, trazendo as competências e habilidades, ela dialoga com todos os fundamentos pedagógicos. Nós, agora nessa pandemia, que afirmamos isso também, né?
trazendo as diversas linguagens no ensino médio que vão unificar e explorar diferentes possibilidades expressivas, que vai desde a reflexão teórica até sua prática. Está lá no currículo paulista do ensino médio, na página 58. E como a gente vai levar tudo isso para a prática? Usando diferentes habilidades, né? Um exemplo aqui na segunda série, no segundo semestre, unidade temática é o esporte, objeto do conhecimento é o tchac-bol. Tchac-bol é conhecido como esporte da paz. E olhe quantas habilidades podem ser trabalhadas ensinando tchac-bol. Mesma coisa na terceira série do segundo semestre, com a unidade temática dança, com o objeto do conhecimento o samba. Diferentes habilidades serão trabalhadas. O ensino médio, após a base, ele sofre uma intervenção para melhor. E é no ensino médio onde as unidades temáticas são aprofundadas e o estudante deve ser desafiado a refletir sobre tais práticas, ampliando seus conhecimentos sobre as potencialidades e os limites do corpo. Ou seja, ele vai dar maior importância em assumir um estilo de vida ativo e as possibilidades do movimento corporal para a manutenção da saúde. Ele vai explorar essa potencialidade, tudo em prol da manutenção da saúde. Aqui eu coloquei as unidades temáticas da primeira série, da segunda e da terceira, só para vocês verem. E uma das propostas do currículo paulista, que já conhecemos, e que essa palavra está em todas as disciplinas, eu acredito, é tornar o estudante um protagonista. Ou seja, quando o professor elaborar uma prática, planejar uma atividade para o aluno, ele deve perguntar ao final: você é protagonista ou você é coadjuvante? Né? Ao final dessa prática, o aluno deve ser capaz de resolver e tomar decisões positivas para bem comum na escola, na comunidade ou na sociedade como um todo. Protagonismo não acontece na teoria, ele deve ser vivenciado, o que está relacionado diretamente com o aluno se envolver, interagir na prática dada pelo professor. Nós devemos promover a autonomia desses estudantes. Olha outra palavrinha importante, autonomia. Autonomia é a capacidade de governar pelos próprios meios. O estudante autônomo, ele busca de maneira justa promover a reflexão e a transformação. Então, é a capacidade de fazer escolhas e seguir os caminhos que acreditamos. E a escola é responsável em oferecer, apresentar, mostrar esses caminhos que os alunos vão seguir. Confundir autonomia com anomia. O que é anomia? É eu faço o que quero. É uma desorganização. É ausência de leis ou regras e não respeita o espaço do outro. E o aluno gosta de regras, viu, gente? Pode ter certeza disso. É aquele que, para ter vantagem, prejudica ou compromete negativamente o espaço do outro. Aqui um exemplo muito típico na educação física. Menina não joga bola. Mas existe uma lei, uma regra que diz que menina não joga bola? Olha aí a desorganização criada. Devemos promover a quebra de paradigmas, de modelos. Aqui eu coloquei algumas charges que mostram muito o que acontece na escola. Ele riu de mim só porque eu uso óculos, de mim por causa das orelhas e de mim porque não sei jogar bola. Espero que um dia ele supere isso. Olha a reflexão do aluno, perfeita. Eles não me deixam jogar porque sou menina, mas não é por isso, é porque você joga melhor que eles. Ele está interpretando de uma maneira diferente o que está acontecendo.
E eu coloquei mais charges aqui, que eu quero só mostrar para vocês que é bom levar nossos alunos a refletir para ter novas e diferentes interpretações da realidade. A escola não é local de transmissão de informações, a escola é local de produção de conhecimento e de transformação social. E é através de uma educação integral, garantindo o desenvolvimento de sujeitos em todas as suas dimensões. Lembra lá no começo que nós falamos? Intelectual, física, emocional, social e cultural, que será possível a construção de um projeto coletivo que promova o respeito à diversidade. Outra charge que eu gosto muito, a gente não precisa concordar, a gente precisa de democracia para poder continuar discordando. Só assim nós promoveremos o respeito à diversidade e aí sim estaríamos dentro de uma transformação social. A educação física, ela tematiza diferentes práticas sociais, ela vai além da prática. E as práticas corporais devem ser entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais. Por exemplo, futebol não é formar dois times e tomar a conta da quadra, é permitir que o estudante vivencie e sugira novas práticas de atividades. É discutir sobre o poder do futebol em campanhas contra a violência ou campanhas solidárias. É eliminar estereótipos e promover conscientização de gênero. É promover resolução de problemas. Olha a matemática aqui na educação física. E é fortalecer o protagonismo. Lutas não é promover briga. É refletir que cada luta carrega a história e cultura de um povo. É conscientizar que qualquer luta deve ser justa. É saber que existem regras na luta, olhe de novo as regras aí, assim como existem regras sociais. É o cumprimento dessas regras que permite a igualdade entre os envolvidos em uma competição. É ensinar que adversário não é inimigo. É proporcionar ao estudante, ao praticante, o controle físico e mental, promovendo ações de respeito à integridade a todos à sua volta. É compreender que as lutas vão além das batalhas de um ringue e que as lutas são essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade. Quantas manifestações são feitas e quantas conquistas foram conseguidas através de um movimento corporal? Danças não é rebolar e fazer passinhos, é descobrir as potencialidades do seu corpo. Lembra que nós falamos lá das potencialidades? É aprender que por detrás de cada movimento de dança há uma história de uma luta de classe, as quais refletem a sociedade a qual vivemos. Não mostra, a dança nos mostra que o estilo musical preferido de cada estudante diz muito sobre ele. Mas isso é perigoso, gente, porque nós devemos mostrar todos os ritmos musicais aos nossos alunos e não nos prender a apenas um. É entender que ao tocar um instrumento musical também se desenvolve aprendizagem motora e construir instrumentos une a música, a dança, a sustentabilidade. É desenvolver a conscientização de que independe de gênero e que dançar não define sua sexualidade. Corpo e saúde não é só buscar um corpinho perfeito. É promover a percepção que a existência do corpo perfeito vendido pelas mídias é ilusório e que as imagens partilhadas são corrigidas por computação gráfica.
é conduzir o aluno ou a aluna a aprender a respeitar seu corpo, bem como o corpo do outro, seja na área de estética, seja no respeito e integridade deste. É aprender que corpo sarado não significa corpo saudável e que atividades físicas regulares e uma alimentação saudável é indispensável para que a pessoa alcance bem-estar físico e mental. É compreender que os padrões sociais de beleza escravizam e comprometem a qualidade de vida. É saber identificar quando se precisa de ajuda. Aqui, a bulimia, a anorexia e também quando há o excesso. É poder comer de tudo sem perder o equilíbrio. Eu trouxe uma frase desse americano que eu gosto muito e eu achei a frase muito pertinente. Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. E por que essa frase tem sentido? Porque quem serão os protagonistas do nosso futuro? Os nossos alunos. Portanto, a construção começa na escola. Aqui estão as referências que eu usei e eu espero ter sido clara na minha explicação. Vamos lá. É isso, gente. A gente tem que trabalhar a educação física com muita responsabilidade e de uma forma muito consciente com os nossos alunos. Tá bem? Até a próxima. Olá, professores. Eu sou a Joyce e juntos nós vamos explorar neste ATPC da Diretoria de Ensino Região de Piracicaba o texto curricular onde fala sobre o componente de língua inglesa, o texto do currículo da etapa do ensino médio. Eu vou apresentar para vocês os slides que eu preparei e nós vamos explorar então esse material de língua inglesa. Bom, vocês devem estar vendo aí, né, que então a carinha, né, do currículo paulista, a etapa do ensino médio. A gente vai explorar um pouquinho, como eu disse, sobre a língua inglesa. E eu gostaria de começar pela primeira parte do texto que fala sobre a língua inglesa. Que a língua inglesa integra o conjunto de componentes da área de linguagens e suas tecnologias e é estudo obrigatório no ensino médio, conforme a LDB. O componente está centrado na ampliação da autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas de linguagem multissemiótica, na reflexão e no posicionamento crítico em relação a seus diferentes usos e intencionalidades, na apreciação e participação dessas produções midiáticas e mediatizadas, sejam elas artísticas e ou culturais, e no seu uso crítico. Aprender a língua inglesa pode propiciar a criação de novas formas de engajamento e participação do estudante em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, cujas fronteiras entre países, interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez mais líquidas. Então, é o que a gente costuma ver, né, sobre o ensino da língua inglesa. Essa desterritorialização do inglês, né, que mais para frente a gente vai tratar sobre inglês como língua franca. O componente de língua inglesa, ele contribui para ampliar as condições de inclusão social do estudante, favorecendo o acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho, possibilitando a ampliação de conhecimentos linguísticos para promover a interação, a mobilidade e a abertura para novos percursos de construção de conhecimento, de continuidade dos estudos.
O inglês, como eu disse, ele é entendido na perspectiva de língua franca, desterritorializada e de caráter global. Então, só para retomar um pouquinho, o que seria esse inglês como língua franca, porque é muito importante nós entendermos esse termo, né? A língua franca, ela é um idioma de contato que um grupo de falantes multilingües desenvolve ou elege intencionalmente para que todos consigam se comunicar. Em geral, essa língua é diferente de todas as faladas no grupo. Em tese, quando se aprende um idioma, não é apenas a língua que conta. Então, quando a gente aprende um idioma, a gente aprende também a cultura, a identidade, tudo isso é transmitido, pois uma língua é mais que um instrumento de comunicação. Ela representa a identidade de uma nação e de um povo. Então, o que muda, né, com esse conceito de língua franca quando ele é instituído, então, no nosso currículo, tanto do fundamental quanto do médio? A ideia é a quebra da crença de que para se falar bem o inglês é preciso copiar o modelo do falante nativo. Então, é preciso eleger uma pronúncia, um léxico regional, ou o inglês britânico ou o inglês americano, e permanecer fiel. Então, isso não ocorre mais, isso não é mais o desejado, né? A pedagogia do ensino moderno de inglês, ela elege a interculturalidade como elemento central, alçando o professor não nativo à condição de mediador intercultural, facilitador do acesso que seu aluno precisa à comunicação internacional. Então, eu fujo um pouquinho daquela regra, daquele ensino rígido, inglês americano, inglês britânico. Não, o inglês agora é a língua franca e ele pode ser falado, né, de diversas formas. É claro que as regras, os usos, eles permanecem os mesmos. Então, não é que o inglês agora aceita-se qualquer coisa dentro da língua inglesa, não é isso. Mas a gente tem que pensar nas múltiplas culturas dentro da língua inglesa. Bom, aqui está falando um pouquinho sobre o inglês, como que ele colabora, né, para o desenvolvimento das competências gerais da educação básica. Então, aqui o inglês ele busca consolidar, aprofundar e ampliar as aprendizagens essenciais estabelecidas para o ensino fundamental, centradas no conhecimento, na compreensão, na exploração, na análise e na utilização das diferentes linguagens. Bom, coloquei essas imagens aí para vocês, que ela retrata que para o ensino médio, de forma semelhante aos demais componentes da área, o componente de língua inglesa colabora para o desenvolvimento das competências gerais, como a gente colocou. E o estudante do ensino médio, então, ele tem a oportunidade de desenvolver maior autonomia, capacidade de atuação na vida pública e na produção cultural, especialmente nas culturas juvenis manifestadas em músicas, danças e na internet. Seja por influência das tecnologias digitais, de informação, de comunicação, ou por influência mesmo, né, da cultura juvenil, onde os jovens exercem autoria. Então, esse termo também é muito falado hoje em dia no ensino de língua inglesa, em diversas formas de produção cultural. Não se trata apenas da integração entre diferentes linguagens, mas também de uma nova forma de funcionamento, em que as novas ações e papéis ganham espaço. Então, o que isso implica? A visão de multiletramentos. Então, a área ela incorpora essa visão dos multiletramentos, abraçando práticas sociais contemporâneas que contemplem novas possibilidades de participação e circulação, articulando diferentes semioses e linguagens. Então, o que é esses multiletramentos?
ele é multi em 2 aspectos. De novo aqui, eu volto na questão cultural, eu englobo a multiplicidade cultural no ensino de língua inglesa. E a multiplicidade de novas linguagens, novos textos, a multimodalidade entra muito forte no ensino de língua inglesa. Esse propósito requer que o estudante tenha condições tanto para alcançar um nível maior de teorização e análise crítica, quanto para o exercício contínuo de práticas discursivas utilizando diferentes linguagens. Requer ainda oportunidades para vivências cada vez mais articuladas às práticas da vida acadêmica, profissional, pública, cultural e pessoal, bem como para articulação de conhecimentos, planejamento de ações, auto-organização, negociação em relação a metas, com oportunidades para criação e para lidar com imprevisibilidades. Bom, e como que está organizado, então, o organizador curricular de língua inglesa? A configuração curricular de língua inglesa, ela está estruturada nos 5 campos de atuação. Ela permite o envolvimento de campos de conhecimentos e habilidades mais contextualizados e complexos, consentindo romper barreiras disciplinares e favorecendo o desenvolvimento de propostas transdisciplinares e interdisciplinares. Então, vocês podem ver que o organizador ele está baseado em competências e habilidades específicas da nossa área de linguagem e eles estão materializados nas práticas de linguagens e nos objetos de conhecimento. O que talvez seja uma coisa interessante, uma coisa nova para a gente aí? É essa questão dos campos de atuação social. Então, quais são esses campos? Campos da vida pessoal, campo artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico-midiático e campo de atuação na vida pública. Então, como foi dito aqui, a língua inglesa está estruturada nesses 5 campos de atuação social. Para falar um pouquinho melhor sobre esses campos e com mais profundidade para vocês, eu vou então chamar a Rosane, que ela vai tratar um pouquinho sobre essa questão, porque como eu disse, não só a língua inglesa está estruturada nesses campos de atuação social, mas todos os componentes da área de linguagens. Então, passo a bola agora para a Rosane, e aí, na interação, a gente traz as dúvidas e comentários. Até já!